Olá pessoas! Eu senti a necessidade de vir conversar aqui no canal a respeito da definição da palavra estupro. Recentemente, com um caso que aconteceu com o Neymar, eu tenho visto muitos comentários de homens e mulheres, comentários assustadores, no mínimo patéticos, em redes sociais a respeito do que é o estupro. E eu acho que é sempre importante que a gente atualize as nossas definições, que a gente se esclareça, porque essa é a única forma, o esclarecimento e o conhecimento é a única forma de acabar com esse tipo de pré-julgamento, com esse tipo de comentário, com esse tipo de atitude, porque tem muita gente falando groselha por aí. É triste. Vamos partir do ponto que estupro é tudo aquilo que acontece depois do não. Se a mulher disse não, independente da situação que ela se encontre, o que acontece a partir dali não é consentido. Então, é estupro. Se a mulher disser que foi estrupada e for prestar queixa, eles vão encher a pessoa de perguntas. É bem assim, eu fui estrupada. Tá, mas você estava onde? Você estava ali com qual objetivo? Que roupa que você estava usando? Que horas? Como que aconteceu? O que você disse antes? Quais são os seus precedentes? Com quantas pessoas você já saiu ou namorou? Quando alguém pergunta para o homem, você estrupou aquela mulher? Ele fala assim, não. E aí ninguém praticamente fala mais nada, entendeu? Ninguém pergunta a respeito dos precedentes dele, com quantas pessoas ele já saiu, com quem ele namorou. Infelizmente, na maioria dos casos é assim. Não em todos, mas infelizmente, na maioria dos casos é assim. Culpar a mulher pelo estupro. É absurdo isso? É absurdo, mas acontece. E isso é tão socialmente gravado, tá? Na nossa cabeça, que muitas vezes as próprias mulheres se culpam e também não conseguem identificar que elas sofreram uma violência. Um exemplo disso é o estupro marital. Porque quando a gente pensa em estupro, nós pensamos numa moça ou uma mulher de qualquer idade, infelizmente, né, assim, até criança que está andando num lugar ermo, que está sozinha ou que está desprotegida e vem alguém que ela, no caso, não conhece, pega ela, leva para um canto e então o ato do estupro acontece. Sim, isso também é estupro, mas na maioria dos casos, os estupros acontecem com pessoas que a mulher conhecia. E, muitas vezes, com pessoas que a mulher tinha algum tipo de relacionamento afetivo, amoroso. Pode acontecer com o próprio marido? Sim, pode acontecer com o próprio marido. Tá, você foi estrupada, mas o que você estava procurando? Foi mais ou menos o que aconteceu na questão do Neymar. A moça foi lá para Paris, se você está sabendo do caso, com o intuito de ficar com ele, ter relação com ele, ponto. Essa situação, para muita gente, já desconfigura completamente qualquer tipo de estupro. Ela foi para lá com esse objetivo, estava consentido? Eu não sei do caso, tá? Isso cabe à polícia, não sou eu. É a investigação. Mas suponhamos que ela foi para lá com esse objetivo. Ela tomou banho e se vestiu com esse objetivo. Ela esperou ele no quarto do hotel com esse objetivo. Ela se deitou na cama com ele com esse objetivo, mas se em algum momento ali, antes, durante ou até no finalzinho do ato todo, ela falou não, para, e ele não parou, isso é estupro. Então eu acho que é importante a gente ter isso em mente.
sabe? Deixar de ver o estrupador como aquele monstro ou como aquela pessoa desconhecida. Não, eles são reais, eles são humanos. Na maioria das vezes eles estão dentro da casa das pessoas. O que você precisa ser para ser um estrupador? Você precisa ser um homem. E isso é importante para que nós possamos ensinar isso para os nossos filhos, para que as próprias mulheres possam fazer uma análise para entender o que acontece com elas. E também para que os homens entendam que o fato da mulher, de repente, ter sido estrupada, não tem nada a ver com o histórico dela, não tem nada a ver com o que ela foi fazer ali, quais eram as intenções dela. Esse ato de violência, ele é um ato não consentido por si só, tá? Não dá para você julgar a pessoa para saber se ela foi através não do ato ali em si, e sim do que a pessoa foi, de como ela era, de como ela se comportava. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Até mesmo se for numa situação que está ali uma prostituta. Se não for consentido, é estupro. Mesmo a pessoa vivendo dessa profissão. Nós temos que desvincular essas coisas da nossa cabeça. Porque com o esclarecimento, tudo fica muito mais fácil de ser tratado. E as pessoas não vão ficar por aí falando besteiras. Fomentando, sabe? E de alguma forma piorando cada vez mais a situação das mulheres. Muitas mulheres não denunciam porque têm medo do julgamento. Muitas mulheres passam por uma situação, mas não entendem que aquilo foi um estupro. E é isso, eu reitero, eu acho que o esclarecimento é a melhor arma para que as mulheres se sintam mais protegidas, representadas e encorajadas na hora de denunciar qualquer tipo de abuso. E vocês, pessoal, me digam a opinião de vocês aqui no comentário. O que vocês acham que nós, homens e mulheres, como cidadão, podemos fazer para que essa situação melhore, seja vista, seja respeitada e que não haja mais tanta confusão e nem tanta cobrança e responsabilização, tá? Responsabilização, eu não sei se existe essa palavra para as mulheres. O que nós podemos fazer para que as mulheres sejam mais respeitadas, principalmente num momento como esse, né? Após sofrer uma agressão, um abuso e um estupro, um momento que elas estão tão fragilizadas. Me contem.